quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Senhor Jesus, então, mais uma vez, encontramo-nos aqui reunidos nesse espaço virtual, encontrando o ensejo íntimo necessário para que sejamos inspirados no melhor, reconhecendo cada um de nós a feliz oportunidade de aprendizado e reflexão no dia de hoje, estudando as tuas orientações, os teus exemplos de luz e de amor,
ajustando-nos, enfim, para o serviço que a vida tem nos reclamado na seara do teu amor, na seara do bem. Sê conosco hoje mais uma vez e que os bons espíritos nos inspirem no melhor. Que assim seja, Senhor. Muito bem, amigos. Reiterando então a temática que nós vamos desenvolver na noite de hoje, ela se vê estruturada num versículo encontrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, o de número 23, com uma assertiva muito significativa de Jesus para todos aqueles discípulos fariseus e escribas que naquelas circunstâncias estavam à sua volta, onde ele acaba por exaltar o significado da tomada de decisão e da iniciativa ao trabalho no bem, que a nós sempre tem sido indispensável. Nós vamos, portanto, utilizar esse versículo mais cuidadosamente, depois também encontraremos oportunas considerações trazidas, e eu sempre gosto de associar, é claro, os versículos estudados em alguma obra básica da codificação espírita cristã. Nesse caso, eu trago duas importantes considerações levantadas por Allan Kardec e trazidas, evidentemente, pelos espíritos que compõem a rede da revelação espírita organizada pelo Espírito de Verdade. Nós vamos, então, encontrar uma oportunidade escrita na única mensagem, a única mensagem contida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, mensagem essa escrita por Paulo de Tarso, que nós tão cuidadosamente estudamos e que tão cuidadosamente ele também traz orientações muito definitivas em toda, eu diria de uma certa forma, em toda a obra da codificação espírita. Nós também encontraremos uma importante consideração a uma questão argumentada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a de número 642, que está contida na terceira parte do Livro dos Espíritos, que, como sabemos, trata das leis morais, e essa particularmente contida logo no primeiro capítulo das leis morais, a lei divina ou natural, a questão 642, onde Kardec faz importantes considerações sobre o bem e o mal. Finalmente, nós também vamos trazer uma lição particularmente escrita pelo benfeitor Emmanuel, encontrada em um livro intitulado O Espírito da Verdade, a lição de número 84. Então, muito bem, tendo por base esse versículo de número 23 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, eu vou lê-lo aqui para que imediatamente já nos vejamos apropriados das orientações iniciais de Jesus, comungando com ele, com estas orientações, as nossas próprias digressões e reflexões para o momento. Diz Jesus: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vou repetir mais uma vez. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa assertiva de Jesus é bastante conhecida entre os cristãos de um modo geral, especialmente conhecida também entre os espiritistas. Parece que Jesus deixa claro a necessidade de estar com ele, e estando com ele é preciso com ele efetivamente estar, do que comungar ali algumas poucas das suas lições ou expressões ou manifestações ou ainda realizações, dividindo-nos entre a sua proposta e, eu diria aqui, por outro lado, os apelos do mundo. Quando Jesus também, de igual modo, vai asseverar não se pode servir a dois senhores, ele exige que
tomemos uma postura. Jesus nos apresenta a recomendação de que não é possível mantermos-nos na neutralidade quando se fala em cristianismo, ou ainda especialmente quando se fala na prática e na defesa do bem. Digo isso porque, especialmente nos dias contemporâneos, temos visto uma certa relativização do bem. Nós estamos ao lado do bem quando parece que determinadas forças procuram defendê-lo de alguma ação. E, por outro lado, nós muitas vezes estamos contra o bem quando a sua origem não parte daqueles que nós muitas vezes apreciamos ou, inclusive, defendemos. Há entre nós, portanto, um olhar não somente relativizando o bem, e aqui eu diria, inclusive, relativizando as orientações de Jesus, como especialmente enviesando-as, a fim de que elas nos atendam determinadas expectativas e interesses particulares. Lembremos mais uma vez que a assertiva de Jesus é muito clara. Ou estamos ao lado dele, ou estamos contra ele. Ou estamos com ele ajuntando, agregando, ou estamos contra ele espalhando, relativizando, enviesando. Ora, entendendo que o cristão, antes de tudo, assume para si uma postura de defesa não somente de postulados, mas de vivências, não é possível que entendamos que seja plausível justificativas ou desculpismos que muitas vezes nos vemos debatendo na defesa destes ou daqueles outros princípios, não raro, absolutamente contrários ao bem que defendemos e especialmente também contrários aos próprios postulados do Cristo. Ora, quando de alguma sorte defendemos em algumas circunstâncias, por exemplo, a aplicação da violência, nós estamos indo absolutamente contra qualquer princípio cristão. Se nós eventualmente defendemos a violência em alguns casos, por exemplo, como por exemplo a pena de morte em determinados crimes, nós estamos sendo visceralmente contra os postulados do Cristo. Neste caso, nós não estamos manifestando ou expressando a conduta cristã esperada de um cristão. Se nós, portanto, em algum momento defendemos determinados lances punitivos, se nós, por exemplo, defendemos a pena de morte em algumas ocorrências, se nós defendemos o uso excessivo da força em outras tantas, se nós relativizamos a aplicabilidade da solidariedade ou da empatia, os legítimos movimentos da fraternidade e da igualdade, se nós não raro desprezamos as questões urgentes da desigualdade social, da injustiça, a fim de muitas vezes defendermos determinados interesses, passando pano, relativizando sobre outros tantos imperativos coletivos, nós não estamos fundamentando-nos nos preceitos cristãos. Por mais que queiramos defendê-los e queiramos postulá-los, nós não estamos sendo efetivamente cristãos.
no significado mais profundo que a palavra nos enseja. Entendendo, portanto, que não se trata de maniqueísmo ou de uma luta permanente entre o bem e o mal, porque parece que muitas vezes nós estamos em permanente digladiação entre o bem e o mal, e defender o bem invariavelmente acaba sendo defendendo os próprios interesses, defendendo os pontos de vista, defendendo os direitos de si, em detrimento aos direitos dos outros, aos pontos de vista dos outros. Não há, portanto, como tergiversar. O Marquês de Maricá, carioca, Mariano José Pereira Fonseca, o nome dele, vai dizer que em cristianismo não há neutralidade. Não há como sermos os chamados isentões nos nossos posicionamentos cristãos, quando verdadeiramente cristãos. Não há como tergiversarmos, não há como colocarmos, como se diz popularmente, o sol sob a peneira. Não é possível. Indiscutivelmente, é preciso atitude cristã para todos aqueles que naturalmente defendem e abraçam o cristianismo. Porque não há um cristianismo espírita ou um cristianismo protestante ou ainda um cristianismo católico. Há um cristianismo vivo. Há um único cristianismo verdadeiro, e é esse que nós buscamos. Quando a proposta espiritista nos remete ao resgate do cristianismo primitivo, essa é a legítima proposta de encontrar nesse movimento de resgate a origem do cristianismo sincero e devotado aos preceitos cristãos, tais quais aqueles por ele proferidos e exemplificados e exercitados e ensinados para todos nós. Se a mensagem cristã é verdade, foi com o tempo desviada, desvirtuada, modificada, alterada, mal interpretada para atender determinados interesses dos mais subalternos e ocultos, não será assim entre os espiritistas sinceros. Não há, portanto, como cogitarmos quaisquer lances antagônicos à proposta que Jesus naturalmente edifica para toda a humanidade, particularmente para nós, portadores da terceira revelação cristã. Vejamos, portanto, que nós não temos aqui como conjecturar entre possibilidades de manifestar os postulados e princípios, em defender o bem quando o bem nos interessa, ou defender o mal ocultamente camuflado em variações das mais diversas que habilmente temos construído no decorrer do tempo. Como diz os próprios espíritos, como dizem os próprios espíritos, o bem será sempre o bem e o mal será sempre o mal. O bem é tudo aquilo de acordo com as leis de Deus e o mal tudo aquilo que é contrário. Portanto, se para edificar as minhas próprias realizações, eu me vejo impelido, por força ainda da minha pequenez ou inferioridade espiritual, a realizar atos em detrimento aos outros, potencializando e atendendo os meus interesses egocêntricos, egotistas, por maior que pareça um bem que eu faço, na verdade não é. Porque o bem só pode ser verdadeiramente compreendido quando ele beneficia os outros
e a mim também, é claro. Diante dessas reflexões iniciais, dito isso, portanto, eu já quero trazer uma pequena e imediata referência trazida pelo apóstolo Paulo nessa única mensagem dos Espíritos contida no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E para tanto, eu destaquei apenas um pequeno parágrafo aqui nessa belíssima, extraordinária orientação paulina. Veja só o que ele diz: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Bom, quando ele diz para que submetamos as nossas ações aos imperativos da caridade e também da consciência, vamos aqui fazer uma outra referência ao significado da caridade que os Espíritos nos revelam na questão 886 do Livro dos Espíritos. A verdadeira caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. São esses três e definitivos movimentos. Se eu só e somente só sou benevolente com os meus, se eu somente sou indulgente para com determinadas faltas, e se eu perdoo só aquilo que me melhor impacta, isso não é a verdadeira caridade. Isso é mais um lance do egoísmo camuflado em caridade, muitas vezes, que nós realizamos. Caridade é benevolência para com todos, sem exceção. É verdade que estamos muito longe disso, mas a proposta espírita é que nos vejamos nos aproximando cada vez mais destes ideais construtores do espírito imortal. Por mais que nos seja difícil, é verdade. Se eu consigo perdoar um crime hediondo, desejando para o criminoso que cumpra a pena, que se ajuste diante da sociedade, que se veja impelido à reparação, já é um movimento muito significativo. Muito melhor do que estabelecer critérios de perdão para determinados lances da vida. Ah, isso para mim é perdoável, isso para mim é imperdoável. O ditado diz: errar é humano, perdoar é divino. E é engraçado que nesse ditado nós demonstramos a nossa natureza equivocada. O erro faz parte, é claro, da natureza humana. Assim como o perdão, evidentemente, faz parte da infinita bondade e misericórdia de Deus. Agora, a expectativa é que possamos pegar algo dessa capacidade divina de perdão e absorvê-la, exteriorizando-a sempre que necessário, sempre que indispensável. Submetei, portanto, todas as vossas ações ao governo da caridade e à consciência. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Olha só como é importante isso. Porque a afirmação aqui de Paulo é que, submetendo as nossas ações sobre o governo da caridade e da consciência, nós aí já encontraremos o impeditivo da prática do mal, mas o impulsionamento à prática do bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. A virtude negativa aqui, eu quero chamar uma atenção para uma característica de omissão e negligência que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Lembremos disso. Continua. Para fazer-se o bem, é indispensável tornar a ação
a submissão da vontade. Ou seja, para fazer o bem, nós precisamos ser impulsionados pela vontade a praticá-lo. Para, se não praticar o mal, basta às vezes a inércia e a despreocupação. É claro, amigos. Aqui, omissão e negligência. Para fazer o bem, porque não somos ainda espíritos bons, mas para fazer o bem, porque não somos espíritos bons, nós temos que ter a vontade de praticá-lo. Nós temos que nos mobilizarmos com o impulso da vontade à realização do bem que queremos. Um dia, é claro, esse movimento será para nós, antes de tudo, natural. Ainda não é, mas um dia será. É quando faremos o bem sem nos darmos conta, porque faz parte da nossa natureza realizar o bem. É quando então estivermos já transitando pelas zonas da bondade que assimilamos em nós mesmos. Um espírito bom, ele não pensa em realizar o bem. Ele faz o bem porque é da sua natureza realizar a única coisa que ele sabe fazer. E a única coisa que ele sabe fazer é o bem. Nós não. E muitas vezes nós nos vemos não realizando o bem, omitindo-nos ou negligenciando-nos. E atrás disso, quando não há movimento legítimo na prática do bem, há expressão do mal, ainda que nós não o façamos. Por quê? É aqui que eu entro então com aquela questão 642 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa pergunta, amigos e amigas, é densamente estudada nas lides espiritistas, muito estudada. Eu mesmo trago-a com muita frequência nas nossas reflexões. Insisto muito em trazê-la permanentemente, porque o estudo do bem e do mal é indispensável nos momentos contemporâneos, especialmente porque há dentro de nós estas duas forças que se coabitam e muitas vezes se digladiam. Lembremos que Paulo de Tarso asseverará: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ora, se dentro desse Paulo de Tarso já apresentava-se essa dualidade, muito embora aqui reconheçamos também o caráter pedagógico da assertiva paulina, ele humildemente reconhecia que o mal estava dentro dele e bastava uma invigilância ou um movimento estranho para que esse mal se apresentasse. Nós também vivemos nesse território de experiências onde há lances de genuína bondade em nós e há outros, ao contrário, de profundas inquietações. Obrigado, amigos. De profundas inquietações e perturbações generalizadas. Então a pergunta de Allan Kardec aqui é muito substancial. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Os espíritos reveladores afirmarão com toda segurança: não basta não fazer o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Quero chamar a atenção aqui, amigos e amigas. Fazer o bem no limite das forças. Bom, cada um de nós apresenta a sua própria natureza limitante. Qual é o limite das nossas próprias forças em praticar o bem ou não? Nós, talvez, possamos conhecê-los. Contudo, há uma questão que eu gostaria de levantar. Porque há um bem que não depende do limite de nossas forças, sejam elas físicas, psicológicas, emocionais ou espirituais. Todos temos acesso a um acervo de realização do bem através da prece. Lembremos, portanto,
que se ainda nos vejamos limitados por inúmeras impossibilidades, a prece sempre será recurso de realização do bem, a favor dos outros e a favor de nós mesmos, é claro. Continuam os espíritos reveladores advertindo-nos, porquanto o homem responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha aqui a omissão e a negligência que falávamos há pouco. Nós, de alguma sorte, responderemos de igual modo por todas as consequências de não termos realizado o bem que poderíamos. Reconhecer o bem que podemos fazer é indispensável. O bem que podemos fazer é aquele passível de realização em nós, como eu sempre também insisto em apresentar a vocês. Estes dois textos aqui, que já apresentam o desenvolvimento das nossas ideias, as considerações trazidas pelo apóstolo Paulo de Tarso Espírito, nessa lição do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A pergunta e a resposta apresentada pelos Espíritos Reveladores na questão 642 do Livro dos Espíritos. Então agora eu me vejo bastante à vontade para trazer esse texto de Emmanuel, intitulado Pró ou Contra. No título que nós usamos, amigos e amigas, para a preleção da noite, Pró ou Contra, eu incluí uma indagação de que lado estamos. E é preciso que a façamos permanentemente. De que lado nós estamos? Do lado de Cristo, ajuntando a favor dele, ou contra o Cristo, espalhando apesar dele? Essa indagação é muito adequada para que não nos vejamos com os comportamentos omissos, neutralizadores, negligentes, que muitas vezes adotamos por falta de coragem, por falta de fé, por falta de posicionamento diante do bem. Não há como, mais uma vez, tergiversar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, como asseveram os espíritos a Kardec e a todos nós. Diz o benfeitor Emmanuel, nesse texto encontrado no livrinho O Espírito da Verdade, a lição de número 84. Essa lição especialmente é de Emmanuel, todavia, psicografada por Valdo Vieira, entendendo que esse livro foi escrito a duas mãos. Diz então o benfeitor Emmanuel: entre o bem e o mal não existe neutralidade. Ou estamos aqui, ou estamos lá. Não é possível negligenciarmos. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Miscibilidade é aquilo que é miscível. Miscível é mistura. Não há como misturarmos a verdade com a mentira. São como água e óleo. Elas não se misturam. Escondemo-nos na sombra ou revelamo-nos na luz. Quem não edifica o bem, olha essa assertiva emanuelina, amigos e amigas, quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. Por isso não podemos acreditar que nós não podemos fazer o bem. Esta talvez seja uma das desculpas mais esfarrapadas que podemos usar. Ah, eu não tenho oportunidade de não fazer o bem. Mentira! Não é verdade. Isso é omissão, isso é negligência.
Temos sempre oportunidade de realizar o bem. A pergunta é se queremos realizá-lo, se temos coragem de enfrentar muitas vezes as forças de uma maioria para realizar o bem onde quer que nos encontremos. Continua o benfeitor. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Sim, porque nós de fato não sabemos mensurar as consequências da omissão, as consequências do bem que não foi realizado. Isso só o tempo nos apresentará. São consequências, portanto, para nós imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais nos quadros da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Essa questão aqui, amigos e amigas, não é relativização, porque mais uma vez insistimos, o bem é o bem, o mal é o mal. Mas, sobretudo, é o posicionamento em que nos encontramos. Há posicionamentos, muitas vezes, que acabam limitando as nossas ações para o bem, mas não eliminando-as por completo. Vejamos. Eu não realizei o bem porque eu não tive oportunidade. Não. Essa é uma desculpa, não é uma justificativa, né? Nós não realizamos o bem porque diante de todas as oportunidades que a vida nos apresenta, nós não estivemos atentos a elas. Aí sim, aí é plausível de consideração. O que também não é uma desculpa aí, é claro, né? Mas sobretudo um entendimento da nossa incapacidade de enxergar nas circunstâncias da vida as oportunidades que a própria vida se nos desenha permanentemente, nos oferecendo como aprendizados, como situações problemas e como oportunidades de solução. Continua o benfeitor. Desse modo, buscamos sempre e acima de tudo a verdade fundamental que dimana do Criador e o bem maior relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. Olha que coisa interessante, né? Emmanuel aqui não vai falar do interesse material de todas as criaturas, até porque é imensamente difícil para nós ainda conjecturarmos as ações dessa natureza. Mas, sobretudo, o atendimento às expectativas, aos anseios e benefícios, de uma maneira geral, espiritual a todas as criaturas. Aí é muito diferente. Porque o meu exercício do bem espiritual que eu posso realizar, isso atende todos aqueles que estão à minha volta, e não somente este ou aquele outro. A lição do Cristo serve para todos, embora nem todos as compreendam. Partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento justo do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. Ponto. Ponto. Ponto mesmo. A necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura. Mais uma vez, a caridade pura, 886, do Livro dos Espíritos. É o culto incessante da benevolência para com todos, da indulgência para com as faltas alheias, de todos, para o perdão das ofensas, de todas. Essa é a caridade pura, em essência, sem condições de qualquer natureza. Eu perdoo se isso acontecer, eu sou indulgente se eu encontrar um ou outro favor, eu sou benevolente apenas para aqueles que podem me devolver a benevolência e assim por diante. Ou seja, sem nenhum tipo de interesse, oculto ou explicitado. Quem estiver, olha a advertência de Emmanuel, quem estiver fora dessa orientação respira a distância do apostolado de Jesus.
Ou seja, se estivermos distanciados desses movimentos, nós não estamos ladeados a Cristo. Por mais que achemos que lá nos encontramos, ao lado dele. Não, não estamos. Para assegurar-nos a firme atitude da senda reta, trazemos dentro de nós a consciência. Olha Emmanuel fazendo referência aqui àquela orientação de Paulo, né? O governo da caridade e da consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Todos nós, portanto, trazemos dentro de nós mesmos a consciência, a feição de porta-voz do roteiro exato. Nos mínimos sucessos de cada dia. Define-te, pois, com clareza, para que te não abandones à neblina dos vales de indecisão. Estacionamento no mal ou ascensão no bem. Com Jesus ou distante dele. Isto significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais, ou abraçando ainda hoje a cruz do caminho que amanhã conferir-te-á o galardão do imarcessível triunfo, do eterno, do imperecível triunfo. A questão emmanuelina, portanto, aqui, amigos e amigas, é muito significativa, muito substancial. Não há como estarmos com um pé em cada canoa, como se diz. O cristianismo não permite isso. Ou nós estamos ao lado do Cristo, ou nós estamos ao lado do não Cristo. E não Cristo aqui são as coisas do mundo, são os interesses subalternos, são as questões menores, perecíveis, transitórias. Mais uma vez eu reitero, as questões do mundo são importantes dentro da relatividade que elas importam. Isso significa que, diante das nossas aspirações espirituais, nós precisamos aferir os valores substanciais da vida. Não se pode servir a dois senhores. Diante disso, consideremos, portanto, que o imperativo do posicionamento cristão do espírita na sociedade contemporânea é estar ao lado do Cristo sempre, sem justificativas. Se alguém defende a morte, não seremos nós aqueles a defendê-la de igual modo porque gostamos desse alguém. Se alguém defende a tortura, não sejamos nós a defendê-la porque conjecturamos com determinado ponto de vista. Se alguém acredita que a pena de morte é plausível neste ou naquele crime, não sejamos nós a apoiá-la, conjecturando as questões que ainda não dominamos em nós mesmos, no campo da indignidade, da raiva ou do ódio que nutrimos. Não é possível, portanto, nos encontrarmos divididos, porque neste mesmo capítulo 11 do Evangelho de Lucas, alguns versículos antes, Jesus dirá: a casa dividida rui, e rui dentro de nós, especialmente. Pensemos nisso, amigos e amigas. Agradeço mais uma vez o carinho dispensado de todos vocês. Espero reencontrá-los em novas oportunidades de estudo. Faço aqui a prece final de encerramento, agradecendo a presença de todos e desejando que tenhamos uma excelente semana de aprendizado, de reflexão, de oportunidades identificadas na realização do bem que já podemos, a começar em nós mesmos, depois ao nosso derredor dentro do núcleo doméstico, do núcleo profissional e a partir daí então espalhando o bem para que todos possam identificar em nós discípulos do Cristo. Assim, diria ele,
reconhecereis os meus discípulos por muito amarem. Senhor Jesus, agradecemos então a oportunidade de reencontro, as tuas lições imorredoras que perfazem em nós as maiores e melhores aspirações que desejamos alcançar na edificação de espíritos melhores. Que os teus exemplos sejam aqueles primeiros a serem, se não adotados, mas sobretudo reflexionados dentro de nós como instrumentos de realização das pequeninas manifestações do bem que já somos capazes de empreender voluntariamente. Abençoa-nos então e que possam, de igual modo, os espíritos prepostos do teu amor assistirem e auxiliarem a todos nós, tranquilizando-nos as inquietações do momento, auxiliando e cooperando a marcha do equilíbrio e da harmonia tão necessárias para todos nós nas circunstâncias atuais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus Pai querido de todos nós. Obrigado, mais uma vez, os amigos da Associação Espírita Domingos de Luz. Que assim seja, amigos. Até muito breve. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire.
Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.